Salmo de número 16. Protege-me, ó Deus, pois em Ti me refugio. Ao Senhor declaro: Tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de Ti. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Grande será o sofrimento dos que correm atrás de outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão os seus nomes. O Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Bendirei o Senhor, que me aconselha. Na escura noite, o meu coração me ensina. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele, à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração se alegra, e no íntimo exulto. Mesmo o meu corpo repousará tranquilo, porque Tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o Teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, há alegria plena na Tua presença, eterno prazer à Tua direita. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, agradecidos a Ti, agradecendo ao Senhor pela semana que passou, Te agradecendo, Deus, pela semana que estamos iniciando hoje, pedindo, Deus, a Tua direção, Teu cuidado sobre as nossas vidas, que aquilo que aprendemos com o Senhor, ó Deus, nesse dia, possa nos ajudar a caminhar, ó Deus, ao longo de toda essa semana e passar por todos os desafios, ó Deus, que essa semana reserva para cada um de nós. Ó Deus, nós não sabemos aquilo que vai acontecer, mas cremos que em todo o tempo o Senhor estará conosco, em todo o tempo o Senhor estará cuidando de nós e nos fortalecendo e nos abençoando, seja nos momentos de grande alegria ou seja nos momentos de dificuldade. Não importa, ó Deus, a situação, nós cremos que o Senhor está conosco, nos guardando, nos livrando e nos socorrendo, ó Deus, em tudo. Oramos, ó Deus, pedindo ao Senhor que a Tua palavra, mais uma vez, encontre abrigo nas nossas vidas e nos nossos corações. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? O jornalzinho missionário de hoje, a manchete dele, o título da manchete é: O povo está cansado de esperar pela paz na Ucrânia. Diz aqui o texto, quando ele foi escrito, que baseado em João 3,16, o relato descreve a dura realidade vivida pelo povo ucraniano após mais de 1430 dias de guerra. A população enfrenta um profundo cansaço físico, emocional e espiritual, causado pela rotina de sirenes, destruição de cidades, falta de energia, frio intenso no inverno e pela constante expectativa do fim do conflito. A guerra também tem afetado o ânimo das pessoas, trazendo tristeza, insegurança e marcas profundas na vida de muitos. Mesmo diante desse cenário difícil, o Ano Novo traz desafios e planos para continuar o trabalho missionário. Em 2026, a missão terá o foco no cuidado e apoio às vítimas da guerra, como viúvas, órfãos, pais que perderam seus filhos, soldados hospitalizados e pessoas que sofrem com traumas, depressão, pânico e outros impactos emocionais e espirituais causados pelo conflito.
Outro objetivo importante é o treinamento de novos líderes, pois muitos dos que serviam nas igrejas foram convocados para a guerra ou precisaram deixar o país. Além disso, estão previstas atividades como aulas, conferências, acampamentos, encontros e retiros para fortalecer e capacitar líderes cristãos. O trabalho missionário também inclui visitas e apoio a 5 missionários nacionais que atuam em diferentes regiões da Ucrânia, além do acompanhamento do crescimento da igreja urbana, fundada em maio de 2025 no centro de Kiev, um local estratégico. A igreja conta com 95 membros e cerca de 130 participantes dos cultos dominicanos. Por fim, o texto expressa gratidão às igrejas da Convenção Batista Brasileira e à Junta de Missões Mundiais pelo apoio constante que tem sido fundamental para sustentar a obra missionária, tanto em tempos de paz quanto em meio à guerra. Esse texto, o Salmo que lemos, e depois eu vou lá no Evangelho de João, ele traz para nós a segurança que nós podemos encontrar, observar, sentir, experimentar em Deus quando passamos por dias difíceis. Nós, graças a Deus, aqui no nosso país, na nossa cidade, no lugar onde estamos, não vivemos uma guerra dessa forma, como está acontecendo lá na Ucrânia, mais de 1.430 dias de guerra, de muitas perdas, destruição, incertezas, mortes, vidas que têm sofrido, aquelas que estão sobrevivendo a tudo isso, têm vivido momentos de muita dor, de muita angústia, de muita tristeza, de muita dificuldade. Nós, apesar de não estarmos inseridos num contexto como esse, também temos as nossas lutas, temos as nossas guerras pessoais, temos as nossas batalhas, temos as nossas dificuldades. Dificuldades essas que nós precisamos aprender a superar e a lidar com elas. Os desafios que a vida coloca para cada uma e para cada um de nós. Os desafios de buscarmos superar a cada dia todos os obstáculos que são trazidos e colocados para tentar nos parar, roubar a nossa alegria e destruir a nossa esperança. Esse salmo, essa semana me chamou a atenção, porque o salmista, ele diz lá no versículo 8 assim: sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita não serei abalado. E esse salmo, ele trouxe para mim o entendimento, de algo que é muito precioso e que a gente muitas vezes esquecemos nos dias bons, esquecemos principalmente nos dias maus, que é a consciência, essa consciência de que o Senhor está sempre junto de nós. Que o Senhor todos os dias Ele está sempre junto das nossas vidas. Que o Senhor não nos deixa, não nos desampara, não se esquece de nós, mas que Ele continua todos os dias acompanhando a minha vida, a sua história, a minha história, a nossa história. Principalmente quando as dificuldades vêm, nós costumamos achar que estamos sozinhos, desamparados, achar que Deus se esqueceu de nós. Mas esse versículo, esse pequeno versículo da palavra de Deus, essa consciência do salmista Davi, dizendo: sempre tenho o Senhor diante de mim.
É isso que eu e você não podemos nos esquecer de forma alguma. Eu e você não podemos abrir mão dessa consciência, mas devemos pedir ao Senhor: Senhor, me ajude para que a cada dia eu consiga ter essa consciência. Me ajuda, Senhor, para que eu não tenha um coração dividido, que eu não perca a minha paz, a minha esperança que se encontra em Ti, mas que a cada dia, a cada momento, a cada instante, eu consiga me lembrar e nunca me esquecer, principalmente, de que sempre eu tenho o Senhor diante de mim. O Senhor, Ele está diante de nós, indo à frente de nós nas nossas batalhas, nos nossos caminhos. O Senhor está à frente de nós como escudo, nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo mal. O Senhor está diante de nós, mostrando a direção que eu e você temos que seguir. Ou seja, não importa qual seja a circunstância, não importa qual seja o momento que você possa estar vivendo hoje, mas não se esqueça de que o Senhor está sempre diante de você. E o salmista Davi vai dizer mais: com Ele à minha direita não serei abalado. A direita, na Bíblia, significa o lugar de poder, o lugar aonde da ação de Deus, o lugar da manifestação de Deus. Então Davi está dizendo: olha, eu tenho sempre o Senhor diante de mim, com Ele ao meu lado, ocupando esse lugar, que é o lugar de poder, eu não serei abalado, eu não serei destruído, eu não serei vencido, eu não serei, não ficarei desanimado, desmotivado, porque eu tenho o Senhor sempre diante de mim. E eu e você precisamos urgentemente disso, todos os dias, não nos esquecermos, porque muitas vezes, principalmente na hora ruim, nós nos esquecemos disso e achamos que estamos ali sozinhos, achamos que fomos deixados pelo Senhor. Não é possível que Ele não esteja vendo tudo aquilo que nós estamos sofrendo, tudo aquilo que a gente está passando. Esse é o sentimento vazio que muitas vezes eu e você sentimos, porque nós acabamos permitindo que o inimigo, ele nos convença disso, que ele fale aos nossos ouvidos, aos nossos corações, use pessoas para trazer palavras assim, que acabam nos desanimando. Mas nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, trazer à memória aquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida, trazer à memória aquilo que o Senhor já fez na nossa vida e na nossa história. As outras vezes, os outros momentos em que Ele agiu por nós, que Ele nos guardou, que Ele nos protegeu e que Ele nos livrou. O versículo 7, que vem antes do 8, que foi o que eu li primeiro, ele diz assim: bendirei o Senhor, que me aconselha na noite escura, o meu coração me ensina. Deus é o Deus que, até mesmo enquanto a gente está dormindo, Ele trabalha na nossa vida e trabalha no nosso coração, trabalha na nossa mente. Mesmo na noite escura da vida, quando os perigos e as dificuldades vêm sobre nós, Ele está ali conosco, nos aconselhando e nos ensinando o caminho que nós devemos seguir, as decisões que nós devemos tomar.
E Davi, ele diz assim: protege-me, ó Deus, pois em ti me refugio. Lá no versículo 1, ele diz: ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Tem até uma música, né, que fala essa frase, né? Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti. É desse salmo. Davi tinha essa confiança. E quem tem essa confiança, quem tem essa experiência com Deus, quem vive esse relacionamento como o salmista vivia, pode experimentar também na sua vida as mesmas coisas que ele experimentou, de nunca se esquecer que o Senhor está sempre diante de nós, que o Senhor está perto de nós, ou seja, ter essa consciência de que o Senhor nunca nos deixa, nunca nos abandona, que Ele nunca se esquece de nós, ainda que as circunstâncias sejam difíceis. Como nós aprendemos hoje pela manhã, né, o povo de Judá, de Jerusalém, com medo da invasão da Babilônia e de ser levado para o cativeiro também, aqueles que tinham ficado, que ainda não tinham sido levados para o cativeiro, eles decidiram ir para o Egito e pedir abrigo lá no Egito. Mas antes de ir, eles pediram ao profeta Jeremias que orasse a Deus em favor deles, para que eles pudessem entender o que Deus queria fazer, o que era para eles fazerem, qual era a decisão que eles deveriam tomar. Eles pedem ao profeta que orasse por eles. Mas eles pediram ao profeta para orar, mas eles não estavam dispostos a obedecer. Eles não estavam dispostos a fazer aquilo que Deus estava mandando que eles fizessem. Deus disse para eles: vocês podem ficar aqui, a Babilônia vai vir, tudo isso que vocês estão temendo vai acontecer, mas nada de mal vai acontecer com vocês. Porque aqui, aonde vocês estão pensando em fugir por causa da destruição, vai ser aqui nesse lugar que eu vou salvar vocês. Mas aquele povo não quis obedecer ao Senhor. Eles já tinham decidido, já tinham o coração endurecido e já tinham a vontade de ir embora para o Egito, achando que o Egito fosse protegê-los, que no Egito eles poderiam continuar praticando as coisas erradas que eles vinham praticando. Eles não queriam obedecer ao Senhor, seguir a sua lei, seguir a sua palavra, seguir os seus estatutos, e não quiseram confiar no poder do Senhor. Nós muitas vezes, quando a situação está difícil, nós pensamos em tentar resolver do nosso jeito. Nós pensamos em tentar dar um jeito, porque aquilo ali vai nos destruir. Às vezes a gente até pensa em orar, e ora e fala com Deus, mas a semelhança daquele povo lá do capítulo 41, 42 e 43 de Jeremias, nós não estamos dispostos a obedecer e a fazer aquilo que o Senhor está dizendo para que nós façamos. Quer confiar nele, quer esperar nele, não tentar resolver as coisas do nosso jeito, porque o nosso jeito, na maioria das vezes, não funciona. Na hora pode até ser que seja bom e que a gente resolveu o problema, mas a gente vai estar arrumando um problema ainda maior. A gente vai estar construindo uma nova dificuldade, uma dificuldade maior, aumentando ainda mais as consequências daquilo que já está ruim, que já está acontecendo na nossa vida. Por isso nós precisamos confiar no Senhor, confiar na sua força, no seu eterno poder e na sua presença graciosa que nos acompanha
todos os dias da nossa vida. O salmista, lá no Salmo 23, ele termina o Salmo dizendo isso, né? Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Não somos nós que temos que ficar correndo atrás do Senhor. O Senhor, Ele vem atrás de nós. A bondade dele nos acompanha. A fidelidade dele nos segue. O cuidado amoroso dele está conosco e sobre as nossas vidas, todos os dias da nossa vida, da nossa história. O que nós precisamos fazer, o que eu e você precisamos fazer, é confiar que o Senhor está sempre conosco. Que Ele nunca nos deixa, que Ele nunca nos abandona, que Ele nunca nos decepciona, ainda que as coisas não pareçam que não estão acontecendo do jeito como a gente queria, do jeito como a gente gostaria, da forma como nós planejamos, mas não nos esqueçamos que os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. A vontade de Deus, diz lá Paulo, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A vontade de Deus, ela traz paz ao nosso coração. Em tempos de guerra, em tempos de luta, em tempos de dificuldade, em momentos assim como o povo da Ucrânia está vivendo, né? Já 1430 anos, 1430 dias, é quase 5 anos de guerra. Imagina como que está a vida desse povo. Imagina nós, quando a gente fica aí uma semana no estreito, né? A gente já fica abalado, não é? Uma semana que as coisas não estão acontecendo do jeito como a gente gostaria, a gente já se preocupa. Imagina esse povo há quase 5 anos na guerra, precisando do cuidado de Deus, da ação de Deus, da manifestação de Deus, para que aqueles líderes lá, tanto da Rússia quanto da própria Ucrânia, entendam que a guerra não é a solução para resolver os conflitos. E a gente viver em guerra com a gente mesmo, viver em guerra com Deus, viver em guerra com o outro, não vai resolver os nossos problemas. Precisamos confiar no Senhor, pedir a Ele discernimento, entendimento, para que a gente consiga vencer as nossas lutas e as nossas dificuldades. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 25. Vou começar lá do 23, tá? João 14, 23. Diz assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Eu acho muito interessante essas palavras de Jesus e aplicando elas dentro da mensagem que estou trazendo aqui.
é que para a gente ter essa consciência de que Deus sempre está conosco, a gente precisa da ação e da manifestação do Espírito Santo na nossa vida. É com o Espírito Santo que nós vamos nos lembrando de tudo aquilo que o Senhor fez e falou para mim, para você, para cada um de nós, tudo aquilo que a sua palavra já revelou a nós, através da vida dos pastores, dos estudos bíblicos, dos pregadores em todos os lugares. É buscando o Senhor continuamente, é buscando a presença de Deus continuamente, que o Espírito de Deus ele vai agindo na nossa vida e vai trazendo à nossa memória tudo aquilo que nós precisamos no momento que nós precisamos. Jesus já disse em algum momento, que os seus discípulos não precisariam se preocupar quando fossem levados diante das autoridades para serem julgados e até mesmo mortos. Ele disse: vocês não têm que se preocupar com aquilo que vocês vão dizer, porque o Espírito Santo revelará a vocês tudo aquilo que vocês terão que dizer naquela hora, naquele momento. O Espírito Santo, ele tem essa, digamos assim, essa função, A pessoa do Espírito Santo, agindo na minha vida, agindo na sua vida, faz com que a gente consiga se lembrar de tudo aquilo que o Senhor falou e trouxe ao nosso coração. Ele diz: o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo que eu lhe disse. A gente só consegue ter essa consciência da presença de Deus, a gente só consegue viver essa experiência quando nós buscamos pelo Senhor no nosso dia a dia, na nossa caminhada, na nossa jornada. Não é uma coisa mágica que vai acontecer. Essa experiência de lembrar, ela só acontece quando a gente já teve contato com aquilo que o Senhor um dia nos falou. Eu falo sempre, com os meninos aqui e com meu filho também, que Deus ajuda a gente na hora das provas da escola, mas Ele só ajuda a lembrar aquilo que a gente estudou. Deus não dá cola, Deus ajuda a gente a lembrar aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente se preparou. Se eu me preparo com dedicação, com seriedade, na hora que chegar lá o exame, Deus vai me abençoar e vai me honrar e vai me ajudar. E assim é na vida espiritual também. Quando as dificuldades vêm, a palavra, o escape, o socorro, a palavra de conforto, a palavra de esperança, ela só vai vir se você entrar em contato com ela, se você buscar por ela, se você tiver internalizado ela na sua vida, no seu coração, em algum momento da sua história. Não vai ser uma mágica, Você vai estar lá e de repente você vai lembrar de algo que você nunca viveu. Mas o Espírito Santo, ele age na minha vida, na sua vida, quando nós buscamos por Ele. Quando nós buscamos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer ao Senhor. É isso que a Bíblia ensina para nós. Que nós devemos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo, aprofundar o nosso relacionamento com Ele. João ainda vai dizer, no capítulo 16, ele diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo: no mundo vocês vão ter aflição, mas eu estou dizendo isso para vocês, para que vocês possam encontrar paz em mim.
Porque a dificuldade, os problemas, as aflições do mundo, elas não vão ser capazes de roubar de vocês a paz de vocês. E é isso que a Bíblia fala para mim, fala para você, fala para nós, né? Que a paz do Senhor é uma paz, o quê? Que excede o quê? Todo entendimento. O que isso significa, pastor? Significa que, mesmo no meio da luta, da dificuldade, da tempestade, do furacão, do terremoto, do problema, a gente consegue experimentar paz em Deus. Experimentar paz em Deus. Confiar no Senhor. Crer que Ele vai dar o livramento. Crer que Ele vai dar a direção. Crer que Ele vai dar a solução. Mesmo que o cenário, mesmo que a realidade seja uma realidade de dor, de dificuldade, de problemas, é crer, confiar no Senhor. Lembrar lá de Hebreus 11:1, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a esperança daquilo que nós não vemos. Fé é a certeza daquilo que esperamos e a esperança daquilo que a gente não vê. A gente está num lugar que está tudo muito complicado, mas a gente continuar crendo no Senhor, continuar acreditando, continuar buscando nele, continuar sentindo, experimentando a presença dele. Lembrando lá das palavras do salmista no verso 8 do capítulo 16, certamente, eu tenho o Senhor diante de mim, tendo Ele à minha direita, eu não serei abalado. É essa consciência de que o Senhor está conosco e que a paz dele pode invadir a nossa vida, a nossa presença, mesmo na mais profunda dor e dificuldade que você e eu possamos estar vivendo. Ou venhamos a viver, talvez esse momento seja um momento de paz, de bonança, de tranquilidade, mas a gente vive num mundo que é um mundo caído e que a gente tem aflições. Elas podem chegar a qualquer momento sem que a gente venha esperar. Mas a gente pode ter uma certeza também de que assim como nós teremos aflições no mundo, nós também temos a paz de Deus que excede todo entendimento. Que eu e você possamos confiar nisso e buscar essa paz no Senhor. Eu não sei, feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Eu não sei como você se encontra hoje, como que você tem passado as últimas semanas, os últimos meses, mas Deus trouxe você aqui nesse lugar hoje para ouvir essa palavra. E talvez você esteja precisando experimentar essa paz. E você não tem conseguido sentir a presença do Senhor no meio da sua luta, no meio da sua dificuldade. Eu quero nessa hora encorajar você, falar: Senhor, eu preciso disso na minha vida. Me ajuda a conseguir entender como eu consigo experimentar essa paz, essa alegria, mesmo no meio das minhas lutas e das minhas dificuldades. Abra minha mente, abra o meu coração, faz com que a cada dia eu consiga ter a certeza e a consciência da presença do Senhor comigo, que o Senhor está todos os dias diante de mim, me guardando, me protegendo, sendo um escudo, sendo
direção, sendo caminho, e que o Senhor está à minha direita e que eu não vou ser abalado, porque o poder do Senhor está junto de mim. Eu não sei você, mas eu, quando falo essas palavras, eu sinto a paz do salmista. A paz que o salmista sentiu, a consciência dele, gerada em mim pelo Espírito Santo do Senhor, a beleza de ouvir as palavras de Davi dizendo que, mesmo na noite escura, o Senhor ensina o seu coração. É possível você sair daqui hoje levando com você esse desejo, esse anseio e esse compromisso com o Senhor. Então olha ao Senhor, fala para Ele isso, fala: Senhor, eu quero, eu preciso disso na minha vida, eu preciso viver essa experiência. Está difícil, mas eu confio que o Senhor pode trazer paz para o meu coração no meio do meu sofrimento. Se você orou assim, se você se colocou assim nesse lugar diante do Senhor, levante a sua mão, eu quero orar com você. Levanta a sua mão direita. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Ora ao Senhor, fala: Senhor, me ajuda a te buscar, para que eu nunca me esqueça dessas palavras, me ajuda a ter intimidade contigo, para que eu consiga viver isso, para que não sejam apenas as palavras do pastor, mas que eu consiga encarnar isso na minha vida. Você que levantou a sua mão, fique de pé, vamos orar juntos. Quero orar com você, quero pedir que você venha à frente, que eu quero orar com você nessa noite aqui. Eu quero que você venha aqui à frente, que eu quero orar com você, no nome de Jesus. A senhora pode ficar, amém? Está com o bebê, amém? Você que está aí no seu lugar, fique de pé também, levante as suas mãos aqui para essas irmãs. Fernanda, ora com essa irmã aí que está aí perto de você. Vamos orar ao Senhor, pedir que a paz dele, a alegria dele, duradoura e eterna, venha sobre a vida das nossas irmãs que estão passando por esse tempo difícil nas suas vidas. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós oramos a Ti, agradecidos ao Senhor, a Deus, por essa oportunidade de estarmos na casa do Senhor nessa noite e podermos ouvir a Tua palavra, ouvir a voz do Senhor. Obrigado, Deus, porque a Tua graça é maravilhosa, Deus, a Tua graça é abundante sobre as nossas vidas e ela, Deus, trabalha nos nossos corações. E nós cremos, ó Deus, que essas irmãs que se colocaram diante do Senhor, elas, ó Deus, estão afirmando, ó Deus, diante de Ti e assumindo o compromisso com o Senhor de que confiam em Ti. Confiam no Senhor, confiam no seu poder, confiam que o Senhor é o único que pode ajudá-las nesse tempo difícil que elas estão vivendo. Que o Senhor é o único que pode trazer paz e alegria verdadeira e duradoura a esses corações. A paz que a Tua palavra diz que é aquela que excede todo o entendimento. Que ainda que as circunstâncias sejam difíceis, ainda que os problemas se avolumem, é possível experimentar a paz e a alegria do Senhor. E essa paz e essa alegria, ela vem pela consciência de que o Senhor está continuamente diante de nós. Ó Senhor, que essas irmãs elas possam experimentar isso. Quando o inimigo, ó Deus, ou a realidade quiser mostrar para elas que o Senhor as abandonou, ó Deus, que elas repreendam isso no nome de Jesus e não se esqueçam da Tua palavra.
que o Senhor é aquele que está continuamente diante de nós, não apenas diante de nós, mas está à nossa direita, está no lugar de honra da nossa vida, está no lugar de poder da nossa vida. E que, ó Deus, com o Senhor, nós podemos saltar muralhas, podemos, ó Deus, passar por qualquer aflição, qualquer adversidade. Somos capacitados e capacitadas pelo Senhor a vencer e a superar as mais duras provas, ó Deus. Toma-nos, Senhor, nas tuas mãos, encoraja-nos, ó Pai, fortalece-nos, Senhor, e ajuda-nos para que nós não venhamos a nos esquecer disso, ó Deus, mas que o Espírito Santo possa nos levar a Te buscar a cada dia, a cada novo amanhecer, na palavra, na oração, na adoração, no louvor, para que, ó Deus, dessa forma, nós consigamos, ó Pai, viver essa nova realidade espiritual da paz do Senhor sobre as nossas vidas. Ouve, ó Deus, a nossa oração, que nós fazemos em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e que as ricas e eternas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam abundantes sobre a vida da igreja reunida aqui neste lugar, mas também sobre a igreja do Senhor espalhada por toda a terra. Deus abençoe, uma boa semana. Amanhã a gente tem o PGM, o pequeno grupo lá na casa da irmã Paula, às 8 horas da noite. Tá bom? Você que puder é nosso convidado. Amém? Qual o nome da senhora? Claro. Rosângela. Oi, Rosângela, muito prazer.